Hey, hey, hey! Salve! Estamos começando aqui mais um podcast do Estagiário Sênior, o melhor podcast para você que tá no início da carreira, procurando um estágio, ou para você que já tá estagiando e quer mandar bem, quer se tornar um estagiário sênior para dar o próximo passo, que é a efetivação ou um trainee. Aqui a gente prepara para isso. E hoje a gente vai discutir um assunto... Um assunto polêmico. Polêmico. Será que é polêmico Não, mesmo? não é, mas é que a gente sempre fala que é polêmico, tem que continuar com essa... Vem o polêmico do nada. Exato, tem que falar que é polêmico. É sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre o pré-estágio, né? Que aqui a gente... Mano, a gente só fala de estágio, processo seletivo, tem que conseguir um estágio, como conseguir um estágio, como mandar bem no estágio. Mas tem um passo antes. A gente tem que entender quais são os primeiros passos que a gente tem que dar pra procurar o estágio, pra estar preparado pra procurar o estágio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E pra isso a gente tem um super convidado aqui, o Feres, que acompanha a gente, tá junto com a gente desde o comecinho do Estagiário Sênior. Foi um dos primeiros incentivadores do Estagiário Sênior. Era virgão ainda. Virgão, começando o Estagiário Sênior. O Feres já estava com a gente. Feres, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Camis, obrigado, Rick. Acho que desde o começo mesmo. Literalmente, desde o quarto do Ricardo. Desde o Day Nossa, One. Vai, Day 15. Ó, e o LinkedIn que uniu todos nós. Baita ferramenta, né, Baita pessoal? ferramenta. LinkedIn. Foi olhando o feed lá, eu falei, cara, que é isso? Estagiário sênior, né, meu? Porra, é uma coisa tão inexplorada, né, no mercado de trabalho. Pô, estágio é só pra aprender e tal. E tinha uma pessoa falando sobre estágio, cara. Não, Deixa eu ver quem é esse louco. Eu preciso falar com essa pessoa, não é possível, né, meu? E aí, quando a gente se falou, deu super match e tal, né? Foi bem legal essa aproximação. Né? E olha que legal, quem são os nossos parceiros? Na verdade, quem é o nosso parceiro aqui da noite? Mercedes. E o Feres é da Mercedes. Sou da Mercedes, cara. Não tenho nenhuma ligação hoje com a Mercedes, né? Só trabalho lá, mas... Mas ele tem 5 Mercedes. Disclaimer aqui, tudo que ele falar não é em nome da Mercedes, não é em nome dele Mercedes, próprio. eu tô como pessoa... O Feres. É só pra explicar física. o logo aqui no meio, no centro da mesa. E hoje o Feres trouxe um Aperol, que eu tô até com medo de tomar, porque a gente já tava bebendo antes. Eu falei... Cara, esse podcast não vai dar certo com a Camilinha. Vou me embolar toda. Tem sérios riscos aqui. Então, já tá justificado. Um brinde. Antes da gente começar. Isso aí. E vamos lá. Quem aqui estudava antes de se candidatar para um processo seletivo ou para entrevista dinâmica? Acho que tem até um passo antes disso. Tipo, pegar na época da escola. Porra, a gente estudou na escola, ficou fundamental inteiro, ensino médio inteiro, pra fazer um vestibular, escolher uma área pra gente estudar na faculdade. E, porra, finalmente vou estudar o que eu gosto, vou parar de estudar álgebra, biologia, gramática, porra de pra gramática. Pra mim o pior era química. Química Nossa, e pra mim era português, velho. Aí, ó, cada um, eu adorava português. Redação eu gostava, cara, mas Nossa, assim... não, redação era triste. Eu lembro, as minhas professoras de português que estão me escutando aqui vão me perdoar, mas eu não via lógica, cara, não via lógica. Oração subordinada do caramba 4. Era só pra falar, cara. Só pra falar um português bonitinho isso. Lá, mas não precisava saber tudo. Mas, enfim. Redação em química não faz sentido na minha cabeça. Aí você pega um moleque Feres, estudando teorias da gramática, sujeito composto, passivo, adjetivo, pretérito passivo perfeito. Ativo, legal. Passivo, ativo, o negócio aí, finanças, o negócio é legal, né? Agora... Você pega lá o... Nossa, Aí joga o menino Feres, que estudou gramática o ensino médio inteiro, e fala, Feres, a partir daqui 3 anos você vai ter que escolher uma faculdade. Essa faculdade vai definir a carreira que você vai seguir pro resto da vida. É uma decisão importante, você tem que tomar ela. E aí a gente escolhe uma faculdade meio que sem conhecer o mercado, sem saber o que o negócio faz. Às vezes você só acha legal, porra, adoro carro, vou estudar engenharia mecânica automobilística. Adoro a lojinha que tem ali que eu como hambúrgueres, vou fazer administração. E aí você cai no meio de uma faculdade, e aí você é jogado no mercado de trabalho, nunca foi preparado para aquilo, a faculdade não te prepara para entrar no mercado de trabalho, e aí você tem que lidar com a difícil tarefa de procurar estágio. E aí você se depara com empresas exigindo requisitos, áreas que você nem faz ideia do que seja, supply chain, que porra é supply chain, não faço ideia, me candidato para um estágio naquela área. E aí, como se preparar? Você tá descrevendo a minha história, Ricardo? Eu senti uma mensagem subliminar. Eu trouxe vários pontos subliminares aqui. Tira o gin. Já tô sentindo umas indiretas. Mas é muito engraçado, porque quando eu fui procurar o meu primeiro estágio e eu me deparei com a palavra currículo,
Falei, Que porra é essa? Currículo? É um negócio em latim, né? Um negócio meio currículo estranho. vitae. Um negócio super Falei, bonito, caramba, né? e eu fui pesquisar no Google. Óbvio. Acho que todo mundo, né, quando não sabe alguma coisa, vai no Google e eu fui lá. Currículo, o que é? Você tem que escrever suas experiências. Eu falei, e eu que não tenho experiência, o que Ferrou, faço? né? Ferrou. Cara, mas é muito difícil, principalmente quando você tá procurando o seu primeiro estágio. E eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu fui procurar estágio com 17 anos. Nossa. Então, realmente, eu não manjava de nada. E aí, eu me deparei com uma área chamada Supply Chain, e eu queria muito um estágio, e o meu objetivo para conseguir um estágio era ganhar dinheiro. Objetivo ótimo, né? Objetivo, claro, né? Justo. Eu falei, beleza, eu vou entrar em qualquer empresa que eu conseguir. E na minha cabeça era o seguinte, as empresas, na verdade, nós universitários precisamos entrar em qualquer empresa, a gente que precisa implorar por uma vaga. Eu tinha meio que isso na cabeça, você também tinha? Não, todo mundo tem, eu acho isso, né? É que, pô, a empresa, você quer muito você mais a empresa. Você fica naquela situação que parece que a empresa te contratar um favor. Tipo, cara, por favor, me contrata, isso. me faz esse favor. É essa a sensação. E é muito bizarro isso. Mas isso é um pouco também, acredito eu, né? Eu me coloco no lugar. Voltando ao que você falou um pouquinho, quando a gente faz uma escolha da faculdade em si, né, cara? É absurdo, né? Imagina quando a gente chega no estágio, a gente não sabe o que a gente quer. Né? A gente não sabe qual área quer atuar, como fazer o currículo, de nada, né? E você cai ali, supply chain, né? Se vira, cara, gata. se vira, né? Você que lute. Você que lute. Muitas vezes você não sabe o que você tá fazendo ali e boa, né, meu? É complicado demais. Mas não é questão de falta de experiência nem nada. Eu acho que é um pouco de imaturidade, assim, e falta de direcionamento. Pô, quantas pessoas falaram assim, pô, vai para tal empresa e manda um currículo, faz um currículo. Muita gente não tem esse tipo de assistência. É muito complexo, né? E às vezes também quando você tem... Por exemplo, eu lembro que quando eu fui procurar estágio, quem eu tinha de referência? Meus pais. Só que meus pais, eles sempre tiveram, tipo, um negócio próprio e tal. Meu pai tinha trabalhado pra uma empresa, tipo, 30 anos atrás. Depois ele foi montando um negocinho dele e tal, e, pô, ele não sabia me dar dicas sobre o mercado de trabalho, sobre como eu mandar um currículo. Aí eu fui conversar com quem? Com a minha irmã. Só que minha irmã era 10 anos mais velha que eu. Então, quando ela tava procurando estágio, ela tava num mercado muito diferente do mercado que é hoje, sabe? Muita coisa mudou. Exato. E aí, por exemplo, a Camis falou da dica do Google. Você vai lá pesquisar no Google como fazer um currículo. Cara, as dicas que estão lá é pra você fazer um currículo de emprego. Pra alguém que muitas vezes já trabalhou, já teve experiência. Então você fica meio perdido na hora de procurar estágio. Você não sabe qual o primeiro passo de dar. Antes, o que eu fazia? Logo no começo. Eu falava, bom, quero um estágio. Eu ia atrás de todos os estágios, todas as companhias de estágio, de talento. Panfletando currículo. Falava, pô, estágio na Ragsbury Bragson. Nossa, que linda essa empresa. Amém. Vou me candidatar. Me candidatava. Aí tinha o Twitter, aí tinha o Facebook, a Amazon, tal, Reagan Rang, bababá. E eu me candidatava pra todos. E ficava semana a semana só atualizando o meu e-mail. E às vezes a empresa, a Perol 321, me chamava para uma dinâmica. Falava, gente, eu me inscrevi para a Perol 321. Você nem lembrava, né? Nem lembrava. E aí, às vezes, chegava caso que eu tinha 2 dinâmicas no dia de 2 empresas que eu nem sabia que eu tinha me inscrito. Eu falava, sei lá, vou escolher a Apogee Gin. E aí eu estudava... Quer dizer, acho que eu nem estudava. Nas minhas primeiras, assim, eu dava uma olhada por cima, escrevia o nome da empresa no Google, dava uma olhada, beleza, e chegava na dinâmica, não passava, não entendia por quê, porque a empresa não dá feedback. Falava, beleza, eu tenho mais 150 outras que eu me inscrevi. Só que quando eu entrei de verdade no mercado de trabalho, eu comecei a entender um pouco mais as coisas, eu mudei a minha cabeça. Eu falei, não acho que eu que tenho que implorar pelas empresas, porque eu sou um puta talento. Você mudou o mindset, né? Sim, porque eu falei... Eu vejo os meus concorrentes no processo seletivo e eu pensava, a galera não tá preparada. Uhum. Eu agora entendo minimamente as coisas. E eu sei que a empresa tá desesperada por talentos. Tanto que a gente sente isso, né? Agora a galera fecha parceria com a gente pra divulgar. Você pega, tipo, antigamente, muitas empresas não tinham um programa de estágios estruturados. Tipo, contratava um estagiário, precisa fazer um corner job aqui, preencher planilha, fazer um negócio muito operacional, vamos pegar um estagiário.
achava qualquer um lá, pegava alguém que indicasse. Só que hoje as empresas mudaram muito, né? Elas estão fazendo programas de estágio estruturados, investindo em marketing, pagando estagiário sênior pra divulgar vaga. E antigamente isso não existia, cara. Não existia. E aí eu olhava o seguinte, falava, pô, eu sou um talento. E as empresas estão desesperadas por um talento. Só que eu só sou um talento quando eu tô na posição certa, no lugar certo. Uhum. Porque no meu primeiro estágio, supply chain. Me fala aí, Férez, você que é de indústria, quais são as características de um profissional de supply chain? Olha, supply chain, cara, assim, eu não trabalho com supply chain, mas... Logística, qual que você acha que são as características difícil, de logística, viu? Planejamento? Eu acho que tem que ser uma pessoa multitask. Acho que, cara, porque supply chain hoje, se a gente for definir bem basicamente, é a pessoa responsável por... desde do suprimento mais básico até o produto final, cara. É compras, com logística, com estoque. É tudo, né? Então, é de ponta a ponta que a gente fala, né? Wing to wing. Então, é uma pessoa que tem que ser multitask, no mínimo. Né? No mínimo. E tem que ser mega organizada. Totalmente. E tem que gostar de rotina. Ah. E aí você olha pra Camila e fala, não, quê? Esquece. Nada a ver. Só que na época eu não sabia que essas eram as características daquela área. E aí quando eu entrei lá, e eu falei, eu nunca vou ser boa aqui. Uhum. Eu posso me dedicar ao máximo. Só que os meus pontos fortes não são os que a área precisa. E aí pergunta, nessa época você teve maturidade pra entender, eu sou ruim ou eu não sou boa porque eu tô no lugar errado? Demorou pra eu entender. Demorou. Porque assim, quando meu primeiro dia de estágio, eu falei, hã? Juro, foi no meu primeiro dia de estágio, eu não gostei. O que é porquinho? Quem pegou a referência do podcast do porquinho, comenta aí. Vamos ver quem é fã de verdade. Vamos ver quem ouve esse podcast. Mas eu ia uma pergunta antes até. Nessa época, você sabia quais eram os seus pontos fortes? Sabia em partes. Sabia no inconsciente, mas... Sabia no inconsciente. No consciente você sabia, eu sou foda nisso. O que eu sabia é que eu era boa de comunicação e eu gostava de vendas. Só que, Férez, eu não sabia também do que eu não gostava. Isso é muito importante. Acho que isso é mais importante do que no que ser boa. Porque você pode desenvolver, né? Agora, o que você não gosta, cara, é certeza. Eu não sabia do que eu não gostava. Ah, você não sabia? Eu não sabia. Ai, então e assim, eu odeio rotina impositiva, eu odeio... tudo supply chain me define do que eu não gosto. Uhum. E aí... Deu meu primeiro dia, eu percebi que eu não gostei daquele estágio. Só um ponto aqui. Pessoal que tá procurando supply chain, cara, é uma puta área legal, tá? A Cami está falando... eu sou o problema. Mas não, você vai entender na minha história que eu era o problema. E aí, no meu primeiro dia, eu percebi que tinha algo errado. Só que, respondendo você, não sabia o que estava errado. Uhum. E aí, foi passando o tempo, eu falei... É um estágio que está errado. Tem algo errado nesse estágio. E eu comecei a conversar com outras pessoas, com mentores. Falei, tem algo errado, não tô gostando, não sinto que eu tô me desenvolvendo, vou sair. Uhum. E o pessoal falava, não sai, você tá 4 meses. Você tá reclamando, você nem deve estar entendendo o que você tá fazendo. Entende um pouco mais. E eu falei, beleza. A pessoa... sua geração é muito ansiosa. Minha geração é muito ansiosa. Mas a pessoa estava onde eu gostaria de estar. Então, fazia sentido ouvir aquele feedback. Claro. Falei, vou ficar mais um tempo. Falei, vou entender exatamente, de ponta a ponta, quais são os recursos que a gente fica movendo aqui. E aí eu falei, nossa, que merda! Agora eu entendi, é ruim mesmo! Agora que eu entendi, eu vi que eu não gosto mesmo. Eu jurava que era ruim, mas agora tá pior. Agora eu tenho certeza. E aí, o que eu percebi? O estágio não tá errado, porque suprimento pra muita gente é legal. Quem tá errada sou eu. E aí, isso mudou minha visão sobre processo seletivo. Aí, essa questão de pré-estágio começou a existir na minha carreira. Uhum. Que eu falei, eu só tô aqui porque eu me candidatei. E a minha gestora gostou de mim, gostou do meu perfil. Eu falei, só que eu preciso gostar do estágio, assim como a gestora precisa gostar de mim. É um relacionamento, é igual um namoro. Ninguém namora só um gostando da pessoa. Os dois precisam se gostar para um relacionamento ser bom. Senão vai ser um relacionamento tóxico. Exato. E aí era o meu estágio, entre aspas, tóxico. Só, talvez nem minha gestora gostasse de mim. Mas eu falei, eu preciso mapear pelo menos as empresas que eu não gosto. Uhum. O setor que eu não gosto, que é a indústria. E aí eu comecei a tirar todas as empresas industriais da minha lista do processo seletivo.
E aí que eu comecei a ter essa visão, sabe? Você precisa se organizar na questão de candidatura. Não adianta você panfletar seu currículo. E o que eu acho muito, muito interessante o que você falou agora, né? Que você precisa ter esse match, né? Principalmente aí do... Mas você foi na experimentação, né? Fui. Por quê? Você não se conhecia, você não conhecia a empresa, você não conhecia a área, você não conhecia nada. Você foi por experimentação, né? Mas caso você tenha um preparo mínimo, acredito que o mais importante é o autoconhecimento. Pra vida, isso. Não só para estágio, é para qualquer coisa na vida. Você tem que se conhecer e falar assim, olha, esses daqui são os meus pontos mais fortes. Uhum. Eu não sei para onde qual área que eu dou mais fit, né? Ou qual empresa, o que for. Mas eu sei o que é bom para mim. Né? Eu sei onde eu vou mais me desenvolver melhor, eu sei onde eu vou me adequar melhor. Só que se você não tiver nem isso, é como se você estivesse numa balsa no meio do Oceano Atlântico sem remo, né? Para onde te levar, vai ser bom? Não Talvez sabe para onde quer ir, qualquer caminho. Qualquer caminho serve. É bom, né? Qualquer caminho é bom, exatamente. Então, o ponto de autoconhecimento da pessoa saber o que é bom para ela mesma e no que ela é boa, no que ela é ruim também. Acho que é muito importante a gente saber as nossas fortalezas e as nossas fraquezas nesses pontos. Porque, às vezes, a parte de rotina sua é uma fraqueza. Né? Então, você tem que pegar áreas, né? E até, não empresas, mas áreas principalmente, que a fraqueza da área é a rotina. Né? Então, alinhar realmente você com a vaga, com a empresa. Né? Isso é muito importante e assim, eu posso falar pela minha experiência. Eu estava totalmente à deriva quando eu comecei a procurar estágio. Quem nunca? Eu acho que quem vai procurar o primeiro estágio e tá muito certo de onde vai, setor... Essa pessoa deriva. Ela vai muito motivada pela paixão, né? Sei lá, eu tenho uma paixão por bebida desde pequeno. É meio contraditório falar isso, né? É meio estranho, chega a ser estranho. Não, eu vou falar assim, eu gosto muito, sei lá, de refrigerante de cola, né? Eu não sei se vocês falam muita marca aqui. Solta um Coca-Cola aí. Pode então, falar. Eu vou soltar um Coca-Cola aqui a gente não tampou nada. Coca-Cola, paga nós, por gentileza. Então, eu gosto muito da Coca-Cola. Não, eu tenho um sonho porque eu gosto muito da Coca-Cola e lógico, né? Eu tomo Coca-Cola todo dia. E eu sempre sinto que eu tô abrindo a felicidade. Exato. E você fala assim, pô, eu quero trabalhar naquela empresa, né? Só que você continua na deriva. Por quê? Cara, Coca-Cola tem várias áreas ali de atuação. E aí? Né? Você vai trabalhar na Coca-Cola, mas você vai pra RH... Você não vai ser degustador de Coca pra ver se... Exato, né? Se tá boa. Mas tem pessoas que seguem esse sonho, né? Fala, pô, eu gosto muito de Coca, eu quero ser degustador de Coca. Acho que nem existe, porque é uma única, mas... Vamos falar, uma empresa... Eu gosto muito de carro, eu gosto de dirigir carro, quero ser piloto de teste. Pô, pelo menos você já sabe aonde você quer ir pela paixão. Mas muitas vezes a paixão te leva para um escopo muito grande, né? E o que te ajuda a fechar esse escopo cada vez mais é autoconhecimento, é você ter experimentação. E você saber o que é bom, o que é ruim. Exato. E às vezes a sua paixão é uma visão estereotipada que você tem. E que quando você chega lá, você vai ver que, porra, é totalmente diferente do que você imaginava. Totalmente diferente. Mas quando fala de pré-estágio, o que é o pré-estágio pra você? Cara, é real, isso daqui. A gente começou a falar muito da gente começando a estagiar e tal, mas tem um passo antes, né? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu tava procurando estágio, eu comecei a procurar estágio, comecei a mandar currículo e eu só recebia negativa. Falava, poxa, deixa eu entender por quê. Ah, tá. Ah, é porque eu não tenho Excel. Ah, é porque eu não falo inglês. Ah, é porque eu tô no começo da faculdade. Ah, é por causa disso. E aí eu falava, porra, então... Ah, é porque eu não tenho experiência também. Quando eu tiver experiência, eu vou conseguir estágio. E aí eu ficava muito nessa, de achar que eu não conseguia estágio por causa dessas coisas. Hoje, vendo de trás pra frente, ligando os pontos, eu vejo que não. É porque eu ainda não tava preparado, não tinha ganhado experiências de vida. Que acho que esse é o ponto. Tipo, quando a gente vai procurar estágio, a gente não precisa ter experiência técnica, muitas vezes, e nem a experiência de já ter trabalhado em algum lugar. Mas acho que o estágio é muito esse momento de você chegar lá pra aprender. E aí acho que nem todo mundo tá pronto pra aprender. Que é muito o que a gente tava falando na live de hoje. Que, cara, quando a gente tá na escola,
como que é o nosso modelo de aprendizado? A gente aprende evitando erro. Então, tipo, a gente pra passar de matéria, pra passar na matéria, a gente tem que tirar pelo menos 5 numa prova. Pra passar de ano, a nossa média geral tem que ser 5, tem que ser 7, depende da escola. Vai fazer vestibular, você tem que tirar uma nota acima da nota de corte pra você poder entrar numa faculdade. Você chega na faculdade, tudo prova. Aí quando você entra no mercado de trabalho... Não é nada disso. Não é nada disso, não tem uma nota. Beleza, você tirou 8 aqui no estágio, você vai ser efetivado. Não, você começa a aprender pelo seu erro. E aí, qual que é o maior determinante disso daqui de, estou preparado pra conseguir estágio? Eu tenho experiências suficientes pra saber lidar nesse novo ambiente? Eu tô preparado pra entrar nesse novo ambiente? E óbvio que é o ambiente pra você aprender. Mas, por exemplo, antes do podcast aqui a gente tava conversando. O Férez comentou que morou em 11 cidades diferentes e estudou em 11 escolas diferentes. Olha uma habilidade que ele aprendeu aqui que é muito valorizada pelo mercado. Adaptabilidade. Exatamente. Então, acho que é muito sobre isso. Tipo, o pré-estágio é o momento de você ganhar essas experiências. Seja, no time de futebol da faculdade, seja na empresa júnior, num trabalho voluntário, seja ajudando o seu tio no Lava Rápido, sabe? Mas você vai desenvolver experiências que vão te ajudar a estar preparado para entrar no mercado de trabalho e começar a aprender. Vejo muito como esse momento aqui. É um ponto muito interessante esse também, porque as pessoas elas acabam se sabotando, né? Fala, que nem ajudei o meu tio no Lava Rápido. Às vezes fala, não, isso daqui não é experiência de trabalho. Cara, com certeza você desenvolveu alguma coisa ali, né? A pessoa exclui essa experiência da vida, fala, não, isso não aconteceu, foi irrelevante. Porque Exato. Você entra no Google. Como se preparar para uma entrevista. Numa entrevista você tem que mostrar os seus pontos profissionais, como você pode agregar na empresa e tal. Aí adapta essa porra pro estágio. Não tem. Você não trabalhou. Exato. Não tem como você trazer isso no estágio, mas olha, quando eu trabalhava com o meu tio, eu via que os clientes gostavam quando o carro tava lustrado de tal jeito, ou davam uma caixinha maior. Então eu sempre ia buscando coisas para agradar o cliente. Aí o que eu fazia? Deixava um cheirinho ali no carro que ia deixar o cliente satisfeito. Pronto, você mostrou visão no cliente. Contratado, quase. É engraçado isso, porque tem muita gente que fala assim, não, eu não vou colocar essa experiência porque é pequenininha, né? Uhum. Cara, às vezes te dá uma baita lição. Eu tenho um mentorado, que o Lucas, se me escutar agora... Salve, Lucas! Lucas. Ele me falou, a gente tava discutindo o currículo dele e tal, e ele falou assim, eu tenho uma experiência aqui que eu não coloquei. Eu falei, o que foi? Eu fui capitão de time, de vôlei. Eu falei, cara... Sensacional. Talvez tenha sido a sua maior experiência aqui, né? De todo... que a gente estava colocando experiência da faculdade não, do curso técnico que ele fez. Puta currículo legal. Eu falei, cara, você tem que colocar isso. Mas não é esporte? Eu falei, não importa. A habilidade que você vai desenvolver e a história que você vai contar, não só no currículo, mas na hora do gestor perguntar sobre essa experiência, tem que ser potencializada do caramba. Porque ninguém espera experiência de estagiário. Uhum. Diferente de algumas estagiárias que passaram por 15 mil, né, Rick? Olha as mensagens subliminares de novo. 14º estágio, então, com a 7ª gestora. Eu fico até encabulado quando eu falo de estágio, porque eu só tive um, né? A Camila teve quantos? Eu sou rodada, 5. Rodada no mercado. Não, sacanagem. Mas é isso, às vezes a pessoa ela fica, não vou colocar essa experiência, né? Uhum. Porque, não tem certificado, porque, sabe, não tem relação a profissional. Tudo é relevante na vida. Nós somos feitos através das nossas experiências, né? Não é só do experiência profissional que conta, mas acho que são principalmente as pessoais que contam. Principalmente no momento de estágio. Exatamente, porque é formador, né, ali, né? Normalmente a gente pega um pouco da cultura do primeiro estágio, né? Uhum. Se a empresa tem aquela cultura um pouco mais, vamos falar assim, engessada, tal, que você respeita muito a hierarquia, você acaba se moldando para aquilo e acaba levando essa experiência profissional depois do estágio e posterior para outras empresas. Nossa, né? Eu fui muito errada nesses estágios. No meu começo eu tinha medo de falar com os meus gestores, eu tinha medo da hierarquia. Não, o meu foi o contrário, eu era aversa à hierarquia. O meu primeiro estágio era muito hierárquico. Então no meu segundo eu fui, era muito porra louca. Então, você teve conflito, né? Tive conflito. Conflito da cultura, né? Mas isso é muito legal, porque tudo leva ao autoconhecimento. Exatamente. Tudo no final. Mas é muito engraçado isso, né? A gente tava hoje comentando com a galera sobre erro. Teve uma história muito legal que uma recrutadora da companhia de talentos falou pra gente, que ela falou o seguinte:
tava fazendo entrevista com alguns candidatos. E aí tinha um moleque que eu gostei dele e eu tava interessado em ouvir a história que ele tinha pra contar. E aí ele me solta que tentou empreender 3 vezes, sei lá, com 20 anos. Pô, que legal. Aí ela falou que já se ajeitou na cadeira pra ouvir as histórias, que ela tava mega curiosa com o que tinha por vir. E aí ele solta que... eu tentei empreender 3 vezes, mas nenhuma deu certo e eu já tô mega desencantado com esse mundo de empreendedorismo. Putz. Então vou entrar no mercado de trabalho porque não é pra mim, já tentei e só deu errado, então não é pra mim. Ela falou, nossa, nesse momento... É o eu fiquei... típico frustrado, né? O frustrado. E ela falou exatamente isso. Eu fiquei tão desapontada porque ele tinha tanta história pra me contar e simplesmente... ele só conseguiu olhar as coisas negativas. Isso é triste, porque ele, como pessoa, realmente só viu aquilo como problema. Uhum. E aí, por exemplo, o pré-estágio, que é justamente a questão de você ganhar experiências, ganhar autoconhecimento. Eu, no meu segundo estágio, eu tava numa startup, tava trabalhando com marketing digital, e aquilo, o meu objetivo no meu primeiro estágio era ganhar dinheiro. Então, sempre que dava... eu tentava ganhar mais dinheiro ainda. Uhum. Então, no meu segundo estágio, eu estava lá. E eu falei, olha só, iniciação científica na faculdade paga R$700 mês. E é só pra eu ler algum tema que eu sugeri. E eu sugeri startup. E, na verdade, o Ricardo que me deu essa sugestão, que era um tema que a gente estava estudando já por conta própria. Olha só como foi atrás do objetivo olha de isso, só ganhar dinheiro, meu né? estudo remunerado. Eu falei, lindo, perfeito. Só que o que aconteceu? Eu precisava entregar. Toda semana eu tinha reunião com o coordenador, bababá. E aí eu usava os meus almoços pra ler um monte de paper de vários países, um negócio cansativo, me dava dor de cabeça ficar estudando, não era só ler os livros de startup legais. E aí ela ficava mês a mês ganhando R$700, mais o meu salário do meu estágio. Pra mim tava legal. Mas chegou no momento que eu falei, a questão do autoconhecimento bateu. Eu falei, isso daqui não é pra mim. Dinheiro vai me mover, mas se eu ficar gastando meu tempo com algo que eu naturalmente não gosto, que é ficar estudando coisa mega científica, ficar me reportando... É porque estudar startup você gostava. Isso, estudar eu gostava, mas ficar criando uma iniciação científica pra postar depois pra uma bancada e depois ganhar prêmio... Fala, é coisa chata. Isso não combina comigo, sabe? A questão de coisas acadêmicas não é a minha vibe. E eu falei, olha, o dinheiro tá bom, tá legal, mas isso daqui não tá compensando o meu tempo, não tá compensando a minha felicidade, e eu vou largar. Só que eu também contava isso nas entrevistas. Se eu tinha que contar minha história, quando eu tinha que contar minha história, eu contava. Apesar de eu ter largado, eu desisti. Literalmente, foi uma desistência. Falei, bandeira branca, fracasso. Tô fora. Mas eu falava, eu comecei essa iniciação científica e eu comecei... o meu estudo era sobre startup e comparando com as empresas incumbentes, né? As empresas tradicionais. E aí eu fazia toda a comparação de como essas empresas iam agregar para as empresas tradicionais. E eu contava isso na minha entrevista, falava, olha, isso. Eu não dei seguimento porque eu não senti que eu estava sendo produtiva, não senti que eu estava usando o meu tempo da melhor forma, porque eu quero uma carreira acelerada, eu quero uma carreira legal e não uma carreira acadêmica. Então, essas coisas, liderança no esporte, pô, isso traz muitas respostas sobre quem é você. Quando você conta isso pra alguém, né? A pessoa consegue fazer uma leitura. Pô, o Feres é capitão do time de vôlei. Olha que legal, pra ser capitão, você vai ter que falar com um monte de gente, você vai ter que incentivar a galera, você vai ter que criar estratégias. Então, toda experiência é válida. E também como você fala sobre essa experiência, né? Como você vende. Total. Esse é o ponto, né? Porque que nem o colega aí do empreendedorismo, né? O frustrado. O colega. O colega. Você mesmo que falou isso, O colega frustrado. Ele poderia ter explorado de uma forma totalmente positiva, cara. Totalmente positiva. Muito burro, né? Chega a ser burrice. Mas você não deixou, usou. Mas deixou de lado. Por quê? Porque ele não tem conhecimento da importância daquela experiência. Do erro.
A importância do erro no aprendizado, né? E quando você vê por uma diferente perspectiva dessas experiências, você consegue potencializar de uma forma gigantesca, né? Mas eu me colocando no lugar, eu lembro quando eu comecei a procurar estágio, eu tinha 20 anos. Né? Pô, com 20 anos, né? Tem pessoas com 20 anos que são muito bem esclarecidas, né? Muito com autoconhecimento, mas eu não tinha. Eu queria saber de jogar truco na faculdade e ter dinheiro pra tomar uma cerveja na sexta-feira no bar. Beber Aperol de sábado. Não, que não tinha. Aperol, né? Era Sub-Zero. Nossa. Aperol é nesse nível de vida já. V3 Skin, joga limão. Skin. Tangue com vodka. Vocês fizeram FEI, só que em São Paulo, né? Eu fiz em São Bernardo. Não, São Bernardo. Vocês fizeram São Bernardo também? Ah, então, pô. Tá doido? Nós que ABC, e era no Castelinho. Nós é raiz. Que é batateiro. Vocês iam no Castelinho ali na Vixe, eu fui sexta-feira. 3 vezes. Eu fui 3 vezes também no Castelinho. Nossa, não. Então Castelinho, pra quem não sabe, é o bar mais tradicional da faculdade. É o único que tem ali. E Nem sei se Boatos existe mais. quase Existe? fechou. Não sei Teve uma agora. época que fechou porque os vizinhos reclamaram. Pô, mas tá 1000 anos lá, meu. Aí fechou, mas depois abriu, que não tem como FEI viver sem Castelinho. Não, exato. Mas então, essa era a minha realidade, cara. Eu não me conhecia na época, tava à deriva, eu sabia que eu precisava de estágio para me formar. Esse era o meu pensamento na época, com 20 anos. Pô, eu preciso de estágio para me formar, beleza. Você fazia qual engenharia? Engenharia mecânica e automobilística. A automobilística é só no último ano de faculdade que você faz a escolha. É tipo uma especialização. Uma especialização dentro. E aí, cara, que tipo, eu não tinha noção de nada, sabe? Tanto que, assim, veio em mente que eu precisava de estágio. E aí, beleza, fui procurar, né? Então, o seu objetivo era esse? Era se formar empregado. Nessa época, sim. Né? Porque eu não tinha ambição, tinha algumas, né? Mas não era planejado, não era uma coisa, vamos falar assim, eu tenho esse objetivo, eu preciso trilhar esse caminho. Não, era sonho, né? Qual que era o meu sonho? Pô, ter um carro esporte, né? Porque, pô, minha paixão sempre foi carro, né? Carro, a mobilidade como um todo, sempre foi minha paixão. Então eu olhava lá na frente e falava, não, vamos formar engenheiro, meu, já saindo ganhando 20 pau e daqui a alguns anos eu vou ter um carrão e é isso meu sonho e pronto, né? Olhava para aquilo. Mas eu não tinha ligação do Férez com 20 anos para aquele Férez de 30 anos com um carrão esportivo. Né? A realidade é totalmente diferente. O sonho, ele acontece. E o sonho te move, sempre. Só que o que você tem que conectar? O seu atual com o seu sonho. Né? Então, você olha para os estagiários hoje, não, antes dos estágios, né, os candidatos a estágio... O pré-estágio. Muitas vezes eles não sabem. Né? Você fala assim, tá, e o que você gosta? Não sei. Puta, isso é o desmotivador de um entrevistador fazer, né? Mas quais são os seus pontos fortes? Isso. E suas fraquezas? Não sei. Perfeccionismo. E aqui, cara, eu acho que o neutro, tipo, o não sei, sei lá. É pior do que o negativo. É pior do que falar, olha, não sei. Juro pra você que eu não sei, mas eu quero experimentar. Eu quero descobrir, eu quero testar, quero me conhecer. Essa é uma resposta muito melhor. Muito melhor. Do que simplesmente não sei. Muito melhor. Ou assim, nunca pensei nisso. Uhum. Nunca pensei nisso também, porque às vezes você não tem encaminhamento. Né? O que eu te perguntei era no inconsciente que você sabia, mas no consciente, às vezes, as pessoas não têm noção. E isso, quando você traz para o consciente, você consegue fazer um caminho. Né? Então, voltando ao Férez de 20 anos, pô, eu precisava de um estágio. Beleza, né? Chegava lá nas vagas, pô, legal, empresa legal, tal. Nem olhava tanto remuneração na época, né? Mas eu via os pré-requisitos. Eu falava assim, puta merda, eu não tenho nada disso, cara. Eu não tinha Excel. E agora? Minha língua era legal, assim, mas não era o fluente. As garotas que eu digo, do Castelinho. Não. Mas aí a escola da vida. A escola da vida, né? Mas eu não tinha os pré-requisitos, né? E aí que você começou a falar assim, opa, peraí. Aí vem o plano da experiência, né? Uhum. Você não tem aquele pensamento de fazer um planejamento, mas você acaba fazendo por necessidade, né? Tá, eu fiz uma escolha, eu vou fazer nesse curso de férias aqui, eu vou fazer um Excelzinho, né? Conhecia a ferramenta, ia lá, estudava por fora, tal. Pergunta, na época, como que você fez Excel? Foi um curso de férias na faculdade.
Ela tinha muito na feira. Tinha. Era uma empresa que vinha, acho que vocês deviam ter visto várias empresas fazendo isso, né? Tinha lá o combo, né? Excel para engenheiros, Excel básico, aí você fazia nas férias inteiras. Me arrependi por ser nas férias, tá? Porque você Tchau, Castelinho! Exato, era meio pauleira. Mas enfim, e eu morava longe e tal. Então assim, eu me coloco no férias de 20 anos, era um turbilhão de coisa, né? Era uma faculdade difícil, né? Vocês sabem muito bem que FEI não é para todo mundo. Era um curso difícil. Eu morava longe de casa. Longe, assim, 2 horas, mas não tava todo fim de semana lá. No começo até ia, tá? Mas quando eu comecei a focar nisso, pegava saudades, né? Não tinha tantos amigos. Tinha os amigos da faculdade, mas os meus amigos mais próximos estavam longe. Então é um monte de coisa que você tem que colocar na realidade, cara, e pesa. É muito difícil para um candidato ter assim, noção do que é realmente um planejamento de carreira. É muito complexo. Mas, assim, você acaba se adaptando, né? Eu vi amigos que tinham muito mais preparação que eu, muito mais, e às vezes pecavam no processo seletivo. Cara, isso pega muito, velho. Muito. Pega muito. Porque é bizarro. Direto, assim, sempre. Eu juro, acho que todo dia. A gente ouve alguém falando ou lê algum comentário, alguém que manda pra gente falando que não consegue estágio, justamente porque as empresas exigem muito requisito, porque tem muito concorrente, porque só pega tal faculdade, porque não aceita o ano de formação. Aí pega esse cenário aqui, da pessoa que fala que não consegue estágio por isso, que era o que eu falava. Só que ao mesmo tempo, vem gente de faculdade federal, de faculdade particular top, às vezes com intercâmbio, com inglês fluente, com Excel, com todas as ferramentas, um monte de curso, e que também não consegue o estágio. Que também não consegue o estágio. Aí você olha que bizarro. Se essas coisas fossem determinantes pra você conseguir o estágio, nem precisava de processo seletivo. Joga o currículo lá na empresa, semana seguinte você vai assinar a contratação e tá dentro. Exato. Mas não, cara. Faz sorteio. Sorteio de quem é bom. Sorteio de quem é bom. O ponto é, você precisa entender o processo seletivo pra você conseguir se destacar. Senão não adianta você ter a porra toda que não vai passar. Se fosse assim, todos os nerds das faculdades estariam com o estágio pronto. Perfeito. Né? Não é? E, cara, eu via totalmente ao contrário. Eu falei assim, cara, os caras que vai no bar comigo, tudo com estágio legal, e os nerdão tá tudo sozinho, cara, não consegue estágio nem nada. Tudo jogado ali. Tudo lá em posição fetal. Tudo com, sabe, falou, porque eu não consigo estágio, não sei o quê. E você tá no meio, né, no fogo cruzado. E aí, né, por que isso tudo, né? Mas isso que você falou é muito legal, da questão do, apesar de ser um planejamento reativo, você fala, tô olhando os requisitos e eu não tenho nenhum, então eu preciso correr atrás. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Bom. Porque é real, aquilo que você falou no começo. A gente tem 17 anos no terceirão e precisa definir a vida. Aí quando a gente tem tantos anos, precisa definir a vida novamente. Porque você não definiu a vida naquela hora. Você achou que era um sofrimento, mas agora que vem o sofrimento. Que é você falar, qual carreira eu vou seguir? Só que, você tá com a mesma cabeça de quando você entrou na faculdade. Você tá com a mesma cabeça do terceirão. Ainda não sei se eu escolhi o curso certo. Então, assim, você analisar os requisitos e ver... estão pedindo isso, assado. Tem gente que faz o seguinte... sacanagem as empresas fazerem isso, hein? Vou ficar aqui reclamando no LinkedIn, vou ficar aqui reclamando no TikTok. Vou comentar no post do estagiário sendo do TikTok. Vou falar que o estagiário sendo é um bando de corno. Só que tem gente que fala o seguinte... Caramba, Excel... Antes disso, um exemplo. Teve um post que a gente fez, sei lá do que era, de experiência, né? Que você não precisa de experiência profissional pra conseguir estágio. Aí esse marcou a gente, até virou objeto de estudo do estagiário sênior. Que uma menina comentou assim... Estou no 2º ano de publicidade e propaganda. Todos os estágios para minha área exigem que você saiba Photoshop e Illustrator, que são 2 programas da Adobe de edição de imagens. E eu não consigo nenhum estágio porque eu só vou ter essa aula no 5º semestre. Aí a gente ficou tipo, porra, mano, a gente sabe Photoshop e Illustrator, a gente não fez publicidade... E, a gente aprendeu vendo vídeo no YouTube. Se essa menina tá reclamando que há 2 anos... Não, eu aprendi quando eu era criança, porque você já jogou Rabu?
Nossa, se desenterrou. Mas já jogou? Já. Uhum. Cara, Rabu, a gente, na minha escola, a gente jogava Rabu. Eu passava o dia todo mexendo no rabo. Tinha um monte de computador lá, então a gente... O quê? Passava o dia todo mexendo no rabo. Ah, então é diferente da minha história aqui. A gente ficava jogando na escola, porque a gente chegava mais cedo e tal. E aí tinha um menino que ele fazia as roupinhas do Rabu HC. E aí ele fazia, só que tudo no Photoshop, de zoeira, de imagem mesmo. E eu falei... E eu gostava desses jogos, principalmente pra ficar trocando roupinha dos personagens. Eu falei, dá pra eu criar a minha própria. Como que você faz isso? Ah, no Photoshop, que isso? E como meu irmão é mais velho, eu chegava mais cedo na escola. E ele falou, vem aí que eu chego mais cedo também e eu fico te ensinando. Eu aprendi Photoshop com meu amigo com 7 anos. É isso. Então... Porque eu queria. E o legal, assim, por que você aprendeu? Você tinha Pra fazer roupinha. Então, e assim, será que essa colega aí que precisava de tudo isso, pô, se ela tá numa publicidade... Sabrina é o nome dela. Então, Sabrina... Vocês são muito diretos, Não, né? É mentira, ele inventou. Então, a suposta Sabrina, né? Se ela tá numa faculdade de publicidade e propaganda e ela tá procurando uma vaga, né, que precisa disso, teoricamente, pela paixão dela, que se ela fez uma escolha consciente de publicidade e propaganda, e se ela está fazendo uma opção consciente de futuro estágio, teoricamente, se ela tivesse alinhada realmente com essa paixão, ela já teria aprendido nos seus 7 anos Você Photoshop. vê só... Sabrina tá mandando mal na paixão, hein? E aqui, eu acho que assim, também não dá pra gente falar do mundo perfeito. Acho que também tem muito uma questão de contextos e realidades. Porque, por exemplo, pra você poder ter acesso a um computador com Photoshop quando você tinha 7 anos, não é uma realidade que todo mundo tem. Sim. Mas, tipo, é muito daquilo. Cara, tipo, qual que é a sua vontade, a sua ambição? E, tenta fazer o melhor que você pode nas condições que você tem. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, eu me apaixonei por fotografia. E eu queria muito ser fotógrafo, fazer filmes, vídeos. Eu era apaixonado por cinema e fotografia. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar uma câmera. Tipo, uma câmera profissional era 4 mil reais, 5 mil reais. Eu falei, porra, mano, eu tenho 13 anos. Como que eu vou conseguir uma câmera dessa? Não vou conseguir. E aí eu falei, tá, como que eu posso aprender fotografia antes de ter a câmera? E eu fui começando a ver vídeo no YouTube, eu assistia review, assistia análise de câmera, via tipo 3 horas de vídeo no YouTube. E aí quando eu peguei uma câmera pela primeira vez na mão, eu já sabia fotografar em modo manual, igual o profissional fotografa. E veio desse interesse e também dessa condição. E óbvio que nem todo mundo vai ter a condição, mas se você, tá com essa vontade, você minimamente, às vezes, tem um acesso ao YouTube, às vezes você não vai ter grana pra pagar o curso do Excel, mas às vezes pelo YouTube, gratuitamente, você consegue estudar fórmulas, estudar Excel, testar no computador, ou então, uma plataforma muito boa, Udemy, tem cursos lá por R$25. Sim. Então, óbvio, vai ter um curso de Excel que custa R$1.500? Vai. E vai ter um curso que custa 25, mas não é sobre o preço que você pagou no negócio, sobre o conhecimento que você adquiriu ali. É muito legal você aprender de forma reativa também. Se você não tem o seu caminho, você pode ter um sonho, mas não tem o caminho que você vai trilhar. Faça de forma reativa. Quero um estágio, não tô conseguindo. Tô vendo o requisito aqui. Excel. Putz, todo mundo tá pedindo Excel. E na faculdade, eu não sei se eu vou aprender Excel, mas se eu quero estágio agora, YouTube. Putz, YouTube, coloca lá. YouTube tabela dinâmica. YouTube PROC-V. YouTube Soma C. Bota todas as fórmulas, procura principais fórmulas do Excel. Vem um ponto aí, você nem sabe quais são as principais, né? Joga exato. no Google, vê as principais, e aí você fala, deixa eu fazer um planejamento de estudo. Deixa eu ver quais são as principais fórmulas. E aí deixa eu tentar aplicar em coisa besta. Deixa eu nomear aqui todas as cervejas que eu tenho na geladeira. Deixa eu testar todas as fórmulas aqui. Na organização. Porra, haja cerveja, hein, meu? Na nossa geladeira tem até cachaça de jambu aqui. Nossa, isso aí eu vi, pessoal, é verdade. No escritório a gente não tem comida, a gente vive na base do álcool. Dá pra ver, né? Mas é interessante isso, porque eu fiz isso. Na faculdade, a gente aprendeu Excel, aprender. Não. A gente mexeu em Excel na questão de logística, cálculo. Mas naquelas, né? A gente fazia soma, multiplicação. Mas foi no final da faculdade. 4 anos de facu, pro terceiro a gente começar a mexer. Quando eu comecei a procurar estágio, meu pai foi muito meu mentor nessa etapa. E ele falou, você precisa aprender Excel. Hã? Como? Desculpa, qual jogo esse eu não conheço? Excel.
Rabu? Excel. Falei, que bonito esse nome. Ele, vem cá, eu vou te mostrar. Falei, putz, planilha, aba, tabela. Pera, esse mundo é novo pra mim. Eu não sabia o que era Excel. De verdade, eu nunca tinha ouvido falar. Já tinha visto aquele símbolo, talvez, no Windows, mas eu não sabia o que era. E aí ele Ai, desculpa, gente. Ele começou a me ensinar o que era Excel. E aí eu comecei a pesquisar também, porque ele me dá algumas lições de casa. Eu comecei a pesquisar. Putz, ele me deu esse negócio aqui, eu não lembro qual que é a fórmula. Eu pesquisava no Google e etc. Só que eu tive um mentor que fez isso comigo. Só que, pô, você olha os requisitos, é só encontrar padrão. Os padrões é meio que a chave pro sucesso. Então, essa é o grande ponto, né? Pré-requisito é diferente de certificação. É verdade. A gente tem que deixar isso muito bem claro, porque quando tá pré-requisito lá, Excel, não quer dizer que você precisa ter certificação em Excel. Né? Eu tive essa impressão. Que precisava ter certificado. Precisava ter certificado, por isso que eu fiz um curso. Pode crer. Tudo bem, eu tinha essa impressão, mas outras pessoas, pô, vou fazer um curso para melhorar o meu desempenho ou para... eu não quero ficar procurando no YouTube, eu quero uma coisa mais centralizada, um plano, né, de estudo. Legal. Cada um tem o seu objetivo, eu não tinha porra nenhuma de objetivo, né? Essa era a grande... Um carrão, um Camaro amarelo. Tomar muita cerveja. Então, era esse o intuito, né? Mas, pré-requisito, pelo menos o que eu tinha de experiência, vocês podem falar muito melhor de como é que tá hoje, né? Mas os pré-requisitos em estágio nunca tinha certificação. Era conhecimento. Até hoje. Então, por quê? Porque, cara, nem todo mundo tem possibilidade de fazer uma certificação. Pô, um curso de Excel, na minha época, era R$1.500. Não era para qualquer um fazer, né? E ia ganhar uma certificação de uma escola, tal. Mas não era todo mundo. Pô, a faculdade que eu fazia era particular, mas tinha muita gente lá batalhando, cara. Batalhando assim que a gente ia estudar na casa das pessoas e falava assim, nossa, cara, como que você vive? Mas era a realidade. Porque você via que a pessoa estava batalhando por lá. E ela não tinha dinheiro para fazer uma certificação. E como que ela fazia isso? É a procura ativa. Né? Sempre está em movimento. Né? Minha namorada, ela fala para você ter um resultado extraordinário, você precisa fazer um esforço extraordinário. Né? Então, assim, não é mais a regra do 80-20, né? 20% de esforço, 80% de resultado. Né? Não, cara, você precisa não pensar em resultado agora, você precisa realmente de procurar experiências. Então, vai fazer, que nem você fez, uma procura ativa do Excel, preciso entender o que é isso, pelo menos, porque se eu chegar numa situação, não é nem questão de entrevista. Eu nunca vi uma entrevista que o cara fala, abre o computador e fala assim, faz uma tabela dinâmica aqui. Não, nunca vi isso. Pior que tem. Deve ter. Mas não é tão comum, não. Depende muito da área. Em algumas áreas tem. Mas o quê? Mas em aplicação. Por que tá ali Excel? Porque você vai precisar no seu dia a dia. Então é importante. Se não fosse importante, não estaria como requisito. E acho que tem até um outro ponto, que é você conseguir superar essa barreira. Então, por exemplo, a gente tá falando do requisito do Excel. Cara, eu odeio Excel. Odeio. Até hoje eu não sei mexer no Excel. Sei fazer, coisas básicas no Excel. É triste. E aí eu comecei a olhar, né? Tava procurando Excel e falei, porra, não sei Excel, mas, mano, eu não quero aprender Excel. Porque meu ponto forte era o criativo. Então eu falava, cara, eu sou criativo. Óbvio que ajudaria muito a saber Excel, mesmo na minha criatividade. Mas eu não queria aprender Excel, eu falava, quero focar em outras coisas, quero focar em negócios, startups, criatividade, metodologias de inovação. E eu comecei a me especializar muito nisso. E aí, qual era o ponto? Eu comecei a me diferenciar dos concorrentes. Por quê? Apesar de eu não saber Excel e eu não ter inglês, cara, eu era a pessoa que mais estudava. Eu e a Camila, a gente era as pessoas que mais estudava sobre mercado, sobre negócio, sobre inovação. Então eu consegui super compensar esse gap do Excel. Então, por exemplo, no Itaú, eu achava que para entrar no Itaú precisava ter Excel, porque todo mundo falava, não, banco tem que ter Excel, tem que ter Excel. Eu entrei lá sem ter Excel. E aí tiveram projetos que eu precisei de fazer alguma coisa no Excel para chegar no resultado? Sim. Só que aí eu fiz o quê?
me relacionei com a pessoa de planejamento, gerei um networking, falei, olha, eu tenho um projeto tal, eu preciso levantar essa base de informações e isso a gente pode conseguir criar um produto novo, fazer essa mudança no produto. Você me ajuda com isso? E aí eu comprava a pessoa pra entrar no projeto junto comigo. Porque aquele não era meu ponto forte. Se eu fosse estudar Excel, beleza, ia ser legal, ia ser bom pra mim, mas não era meu ponto forte. Sim. Entendeu? Então também tem isso. A gente teve até uma aluna que ela se candidatou pra uma vaga, acho que foi na XP, né? Ela foi a que passou? É. Não, então não foi XP, não. Foi uma outra vaga, não lembro qual que era. Mas que exigia que ela soubesse VBA, tipo uns negócios meio avançados no Excel e ela não sabia. E aí ela foi pra entrevista, ela conseguiu super se vender. E aí a gente entra na questão do aprendizado, a vontade de aprender pra você entrar no estágio. Na verdade, Richard, não é nem a vontade de aprender. É você saber que tá com vontade. Você mostrar que tá com vontade. Você tem que ter a vontade e conseguir mostrar a vontade. Porque tudo tá no como. Você pode ser a pessoa mais curiosa do mundo, mas se for só na sua cabeça, ninguém vai saber. Mostrar, que é o que a gente falou de conhecer o processo seletivo, que às vezes a pessoa mais nerd da faculdade, que manda melhor em todas as matérias, não conhece o processo seletivo e não consegue se vender. Por isso que a gente fala que tudo tem estratégia. Mas, nossa, eu sou de determinado jeito. Dá pra vender esse determinado jeito. Você pode ser a pior pessoa do mundo falando de qualificações. Mas se você souber contar um como bonito... Que foi o que a gente ensinou essa aluna a fazer. E aí ela chegou na entrevista e ela não tinha o requisito que era saber o macro e o VBL. Rolou toda a entrevista. Você vê que a pessoa não manja nesse nível, né? E aí ela chegou na entrevista, não tinha isso, mas ela conseguiu super exceder as expectativas. Viram que ela tinha muito potencial e muita vontade de aprender, porque ela não tinha muitas experiências e tal. E falaram, olha, pra nossa vaga, eu realmente preciso que você saiba VBA e macro. Eu realmente preciso que você saiba disso, você vai lidar com isso no dia a dia. Mas é o seguinte, eu gostei muito de você, gostei muito do seu perfil. Vamos fazer um combinado aqui? Seu processo de contratação, até assinar estágio, papelada, faculdade, virar o mês da empresa, vai demorar 1 mês pra você ser contratada. Você se compromete a aprender isso até o dia que você for começar? Pasme, ela falou não. Brincadeira. Ela falou que desafio, hein, meu? E ela se comprometeu, estudou pra caramba e aprendeu, sabe? Então, às vezes, você consegue contornar um requisito super compensando em outros pontos se você estiver preparado. E outro ponto também, assim, ela precisava disso, né? Mas tem muitas vagas, né, de estágio, principalmente, que colocam o pré-requisito padrão. E nem sempre usa, né? Se você imagina... Mas como inglês, coloca inglês, você nunca vai fazer uma reunião em inglês na vida. Empresa brasileira colocando inglês. Pode ter muito disso, né? Mas enfim, não tô falando só do inglês, mas outros requisitos acontece isso, né? É um vaga padrão de estágio, coloca, o que a gente mais vê, Excel, pacote Office, né, que entra o Excel junto, inglês e o que mais comum? Acho que são esses os padrõezinhos, né? Mas não necessariamente não usa. E aí, o que acontece? O candidato olha aquele pré-requisito e não se candidata. Ele olha a descrição e fala assim, porra, que área legal, cara. É aqui onde eu quero atuar, é aqui onde eu me vejo e tal. Mas puta, olha esse pré-requisito. E sabe uma coisa que as empresas estão fazendo muito, isso de movimento de mercado? Por exemplo, vamos pegar aqui a Movile, que a gente estava conversando sobre ela antes do podcast. Movile, quem não conhece, é dona do iFood, dona do Simpla, Play Kids. Cara, eles têm um processo mega diverso, eles são uma empresa de tecnologia que precisa de pessoas boas. E aí, qual era o ponto? A gente falou aqui, por exemplo, do PowerPoint. Poxa, a Camis teve... PowerPoint não, Excel. Não, Photoshop. A Camis teve a oportunidade de aprender Photoshop quando ela tinha 7 anos. Mas tinha gente que com 7 anos e até com 18, 20, 25 anos não tem um computador para aprender Photoshop, sabe? Mas às vezes essa pessoa tem muita vontade de aprender. Isso. E aí qual era o ponto? Antigamente, as empresas, elas não tinham tecnologia para fazer um processo seletivo. Então elas tinham que olhar currículo a currículo, era um negócio muito trabalhoso. Então o que elas faziam? E não tinha acesso à informação. O curso do Excel, você pagava R$1.500 há 10 anos atrás, hoje você aprende de graça no YouTube. E aí, qual que era o ponto? Elas falavam, a gente precisa dos melhores candidatos. Onde a gente encontra os melhores candidatos? Coloca Nas melhores faculdades. Nas melhores faculdades. Coloca então vamos filtro por alto. aqui faculdade federal e faculdade particular top e vamos pegar só essa galera. É porque as faculdades antigamente eram as detentoras dos conhecimentos mais avançados. É.
E aí hoje, com acesso à informação, com internet, com acessibilidade e num contexto em que a gente não sabe qual é o próximo passo, o mundo não anda de forma linear e a gente precisa de pontos de vista diferentes, o que as empresas começaram a perceber? Cara, a gente tá perdendo muito talento bom, muita gente com muita vontade de aprender e que só falta uma oportunidade, que a gente tá fechando portas e deixando de contratar gente boa porque a gente tem a porra de um filtro de inglês. E às vezes a pessoa não teve condição de estudar inglês durante a vida porque não tinha dinheiro pra pagar uma escola ou não sabia da importância e não foi atrás de aprender isso na internet. E a gente elimina a gente. Cara, isso é sensacional. É uma democratização, né? Porque você está democratizando o candidato. Uhum. Não é porque o cara fez uma faculdade super, hiper, mega blaster que ele vai ser um bom candidato. Isso não significa mais nada. Exato, porque às vezes, vamos falar a real mesmo, a gente via muito isso em escola particular, na faculdade particular. Tinha muito filhinho de papai ali que não fazia um mínimo de esforço, cara. E tinha gente que estava ao contrário, escola, em faculdade pública, se lascando, trabalhando, fazendo faculdade no contraturno, para fazer um esforço do caramba para ser alguém na vida. Então, quando você tinha esse método de filtro alto, você não estava democratizando. Não estava, de jeito nenhum. E estava desperdiçando talento, perdendo Exato, simples exato, assim. Você estava desperdiçando. Era vamos falar assim, uma limitação pela tecnologia de recrutamento? Podia ser. Também. Não sei. Não cheguei eu sinto que também. Isso tinha muito preconceito. Sim. E se embasava na tecnologia. É porque também imagina, você tinha que... Ia ter o Feres, o analisador de currículo, que ia passar pro Ricardo, o entrevistador. Cara, é padrão. Aquilo que eu falei, vamos puxar o padrão. Na época, o que eles deviam olhar? Vamos ver, as melhores faculdades devem ter os melhores alunos. Vamos então filtrar a faculdade. Vamos filtrando nisso, que é o padrão do sucesso, entre aspas, na cabeça deles na época. Uhum. E o Feres é uma pessoa que ele vai ter um limite, uma capacidade de análise de currículo. Então, vamos, né? Hoje em dia, a tecnologia acaba expandindo muitas possibilidades. O que é perfeito, né? E aí você vê, por exemplo, a Móvel. Cara, eles tiraram inglês do processo seletivo porque eles viram que era um filtro que eliminava muita gente com muito potencial, que faltava oportunidade. E eles falaram, a gente tem aqui uma vaga de estágio que beleza, a pessoa vai precisar de inglês na carreira, a gente tem negociações, a gente tá expandindo pro mundo inteiro, tá na América Latina, tá indo pra outros países e vai precisar da língua. Mas nessa vaga aqui que a pessoa tá, ela não precisa. Então vou contratar uma pessoa com muita vontade de aprender, que vai estar muito dedicada de aprender, vou dar uma bolsa de inglês pra ela e conforme ela for crescendo na carreira, ela vai se desenvolvendo nisso. Exatamente. Cara, essa é a mudança de mercado que eu acho mais foda de impacto na sociedade. Assim. Social mesmo, né? Porque realmente você tá colocando todo mundo na mesma... Vamos falar, na mesma panela, né? Agora, o que vai te diferenciar? A pipoca que vai pular ali, aí depende de você. Exato. Como que você vai se vender, quais são as suas principais habilidades... porque aí, lógico, você tem a parte técnica, que é importante, né? Mas você tem a parte pessoal, né? Soft skills. Soft skills. Porque às vezes a pessoa tem uma parte técnica super ferrada, mas no contrabalanço não se socializa com ninguém. Isso é padrão de faculdade? Não. Então, isso depende mais de você do que da faz faculdade. sentido você fazer um filtro de faculdade para você ter essa análise? Tem tanta gente boa em faculdade top... Tem tanta gente ruim também. Tem tanta gente muito boa em faculdade não top, entre aspas. E tem muita gente ruim também, tá ligado? Exato. Sobre pessoas, não sobre instituições. É muito daquilo. Quem que vai ser a pessoa que vai julgar o que é bom e o que é ruim? Vamos abrir a porta. Os que entrarem que forem ruins, a gente vai perceber. Os que forem bons, a gente também vai perceber. É sobre isso. É isso. É sobre abrir a porta... E deixar a galera entrar e tirar a catraca, né, do cartãozinho de quem entra e quem não entra. E eu tenho um ponto polêmico aqui sobre esse assunto. Polêmicas. Posso falar uma coisa antes do seu ponto polêmico? Porque... dá licença, o senhor polêmico. Senhor cancelamento. Retiro a minha polêmica. Não, porque eu peguei um ponto que, assim, eu tava pensando aqui. Falei que me coloquei quando eu escolhi a faculdade, né? Eu escolhi a FEI porque eu queria fazer engenharia mecânica automobilística. E eu escolhi a que era mais renomada, tudo. Mas eu escolhi porque não era o nome da faculdade, mas porque era o melhor curso, né? E as empresas poderiam fazer esse mesmo caminho. E eu estava sabendo desse caminho que as empresas escolhiam a faculdade.
Né? Com essa mudança, cara, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Quando eu fico imaginando... Já tá mudando. Não é que vai, tá mudando. Tá mudando. Eu fico imaginando a pessoa de 17 anos que vai escolher uma faculdade agora. Que complexo que deve ser, né? Porque eu lembro, qual que era a minha jornada? Eu pegava lá o Guia do Estudante, que na época de você já devia ser online. Eu tinha que comprar na banca de jornal. Era o Instagram, deixa eu ver as fotos da faculdade. Então, eu entrava lá, né? Eu via lá, o curso tal, na faculdade tal, 5 estrelas. Legal, né? Porque é reconhecido no mercado, tal. Com isso, cara, muda tudo. Muda tudo. E aí, é o esforço do próprio candidato. Quer um exemplo? Quando eu entrei no Itaú, isso em 2017, era comum as empresas terem filtros de faculdade, como a gente falou aqui. O Itaú tinha. Então, o Itaú pegava faculdades federais e pegava as grandes faculdades particulares. E a FEI era uma dessas faculdades que eles selecionavam. Então, quando eu fui chamado para o processo do Itaú, naturalmente eu fui chamado porque eu fazia FEI. Esse foi um dos critérios para eu estar lá. Na época, um dos pré-requisitos. Na época, eu não conhecia a FEI quando eu comecei a fazer. Tipo, eu fiz porque era perto da minha casa, eu vi que tinha um curso de administração. Falei, legal, vou fazer. Porque eu tinha me matriculado numa faculdade em São Paulo, que era 1h e pouco de casa. E aí, quando eu vi que abriu o processo seletivo da FEI, foi um dia antes de fechar. Falei, eita, tem ADM aqui em São Bernardo, vou me inscrever. E aí eu fui. Eu não sabia que a FEI era uma faculdade de nome e tal. E aí, quando eu cheguei no processo seletivo, eu vi a galera da GV, da USP, da UFABC, do Mackenzie, PUC, SPM. Eu falei, caraca, olha essa galera. E eu me senti mal. Eu falei, porra, mano, eu faço FEI. Nem sabia que FEI era conhecida. Eu falei, nossa, ferrou, né? Porque eu conhecia só as outras. Aí, beleza, eu fiz o processo, eu passei. Muita gente dessas faculdades não passaram, que tinha intercâmbio, que tinha a porra toda. E aí... Qual que é o ponto legal? 3 meses depois que eu tava estagiando no Itaú, eles tiraram o filtro de faculdade. Puta, sensacional. Tiraram o filtro de faculdade. Só que não vamos chamar a gente de faculdade, mas você chega lá no processo seletivo, na hora de se apresentar antes da dinâmica, eu sou fulano, faço USP e tal. Não. Eles proibiam o candidato de falar a faculdade que faziam e proibiam o gestor de perguntar a faculdade que eles faziam. Sensacional. Você elimina o viés, tipo, se a pessoa não tem a informação, você elimina. Isso é sensacional. Até uma empresa tinha procurado a gente para uma consultoria de processo seletivo e eles falaram, olha, a gente tá querendo contratar estagiários, mas assim, a gente quer um processo diverso. Então a gente quer pessoas de faculdades tops, mas a gente também quer a pessoa que faz a faculdade que não é a Unisquina, que zoam e tal. A gente quer pessoas de todo jeito. Então vamos abrir o processo seletivo para essas 2 faculdades. E aí, qual foi o ponto que a gente falou pra eles? Tá, você vai abrir pra essas 2 faculdades, e aí você vai abrir 50% pra faculdade top, 50% pra faculdade não top. Por que você não tira o nome da faculdade? E aí você seleciona as pessoas. Muito melhor. Aleatoriamente, de acordo com como elas se posicionaram. Eles, caraca, meu, genial. É sobre isso. Se você tira o fator... Aí você vai ter que ser bom. Aí a pessoa que entrou na faculdade de top achando que, nossa, vou crescer na vida, vou me formar em engenheiro, comprar meu Camaro. Não é sobre isso. Não, era Talvez Corvette você não consiga, na época, não era Camaro. Talvez você não consiga o estágio, porque não é mais sobre a sua faculdade. Sua faculdade não pesa mais tanto como pesava antes. Exatamente, cara. É muito sobre isso. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Porque assim, você entra na empresa, só tem aquela faculdade. Só pensa daquele jeito. E aí aquela formação. Vai totalmente contra o que a gente pensa de diversidade. Né? O conhecimento de diversidade estratégica pelas empresas não é que ele quer a pessoa de gênero diferente ou de etnia diferente. É background. É experiência, cara. A diversidade, ela é lastreada em cima de diferentes pontos de vistas. Né? Tudo bem, a gente tem uma questão do preconceito muito forte, mas a diversidade na sua natureza é você colocar pessoas de diferentes pontos de vista para um bem comum. Né? Esse é o ponto mais primário da diversidade. E quando você tira essa... Vamos falar assim, todo mundo... A empresa tal só contrata feiano. Que ponto de vista diferente essa empresa vai ter para desenvolver os projetos que ela tem em mente? Sempre vai ser do viés feiano. E às vezes uma pessoa de uma FGV pode ter um conceito diferente. De uma USP, por exemplo, de uma Unisanta. Ou de uma Unisquina, a faculdade que não é a top. Exato, qualquer faculdade. Por quê? As experiências daquele candidato vão ser diferentes.
né? Então você tira o viés, né? Você tira o conflito de interesse, inclusive. Por quê? O conflito de interesse que eu falo é até do gestor, né? O próprio gestor, ele fala, não, eu vou contratar ele porque é a mesma faculdade que eu sei como é que ele vai se tratar, eu sei que ele foi bem treinado. Então ele fica na zona de conforto, não tem crescimento da própria empresa. Isso se reflete muito na mente humana. Com quem você faz amigos? Com pessoas parecidas que comigo. Com pessoas parecidas Sim. com você, que pensam igual, que se vestem parecido, ouvem as mesmas músicas. Menos o Ricardo. Você gosta de Pedra, Letícia? Eu já ouvi. Já ouviu? Já ouvi, mas Pelo acho menos que você já não. ouviu, Acho que mas eu não escuto. O Ricardo se já ouviu, tá na do frente de grupo 50% dele. da sociedade. Tirando música, que você talvez não vai ouvir os mesmos que seus amigos, Ricardo. Mas a gente naturalmente procura pessoas semelhantes. Porque aquilo, é esse exemplo que você deu. Mas nossa, tô vendo o Ricardo e o Feres. Feres estudou na FEI. E putz, eu sou foda. E eu estudei na FEI. Logo, a busca de padrão é sempre constante na nossa vida. Logo, o Feres estudou na FEI. Ele deve ser foda também. Ou vai ser foda também, igual eu. E a gente viu isso... Quer dizer, eu não vi isso, mas o livro retrata um livro do FBI, um cara que trabalhava na FBI, e ele conta como que funcionava por dentro do FBI. Ele falou, existiam algumas pessoas que faziam um processo seletivo para contratar outras pessoas para o FBI, só que existia um padrão. As pessoas se vestiam da mesma forma, falavam da mesma forma, gostavam das mesmas coisas, logo contratavam pessoas parecidas. E essas pessoas contratadas um dia seriam gestores, que contratariam mais pessoas. Pessoas parecidas. Logo pegariam mais pessoas parecidas. Exato. E aí teve um momento do FBI que eles entenderam que precisavam ter diversidade para poder ter outros pontos de vista. Que sair da bolha, nesse caso, seria mega estratégico para eles. O que eles pensaram? Cada gestor, pelo menos, vai ter que pegar uma pessoa diferente. Porque essa pessoa vai para o cargo superior, vai para o cargo de liderança de recrutar outras pessoas. Logo, essas pessoas vão recrutar pessoas parecidas com elas. E aí vai surgir uma nova linha de pessoas parecidas que vão pegar pessoas parecidas com elas. Só que as outras também. E aí vai começando a fazer uma mescla de pessoas com background diferente que vai ajudar a dar opiniões, pontos diferentes, Exato. estratégias, projetos e que seja. Exato. E às vezes as pessoas podem se perguntar, mas existe a entrevista, né? Na entrevista você vai falar assim, não, já existe o alinhamento ali, mesmo não falando faculdade, você tem esse alinhamento. Mas no dia a dia pode ter coisas que você vai discordar e no próprio estágio você discorda, você propõe coisas novas, tal. E isso muitas vezes não acontece, esse alimento na entrevista, né? Óbvio que não. Porque é o que? É um papo de 1 hora. Você acha que dá pra conversar quando tudo? muito, né? Quando muito. Você acha que dá pra conversar tudo? É pouco, é muito pouco tempo, gente. Não dá, você não vira amiga de uma pessoa em 1 hora, mas se contrata Então, em 20 minutos. Então, e 20 minutos era suficiente quando você sabia da faculdade. Porque você fala assim, não, já sei o mindset da pessoa que faz essa faculdade. Agora que Você eu não deduz. Você Deixa eu deduz. Você pesquisar deduz, mais. não é nem que você sabe, você deduz. Mas Rick, e a sua polêmica? Vou soltar minha polêmica. Eu pensei que era essa do Itaú. Não, minha polêmica é mais polêmica que essa. Qual que é a minha polêmica? Cara, eu vejo 2 caminhos para as pessoas que estão no período pré-estágio. Tem o caminho que a gente seguiu, que qual foi? A gente falou, cara, a gente quer crescer muito no mercado de trabalho. E dinheiro? E dinheiro. Ficou bem claro Né, a isso, gente queria né? crescer no mercado de trabalho pra ganhar dinheiro. Ah, tá. Tipo isso. Aí a gente falou, cara, a gente quer crescimento no mercado de trabalho. O que a gente tem que fazer? Entrar no mercado. Então, desde o primeiro ano da faculdade, a gente tava procurando estágio e tal. Esse eu vejo que é um perfil de estudantes, seja pela ambição ou pela necessidade de precisar trabalhar. Mas tem um outro perfil, que é uma galera que fala, eu quero muito ter uma carreira de sucesso, então vou aproveitar a faculdade ao máximo, vou me envolver em todos os projetos, participar da atlética, fazer empresa júnior, fazer não sei o quê. E aí no final da faculdade eu estagio. Qual vocês acham que é o melhor caminho? A segunda, na minha opinião, é arriscada. Porque tempo é um negócio que não se brinca, tempo não se volta, tempo não se compra. A partir do momento que você tá procurando estágio desde o começo que você entrou na faculdade, você pode tomar muito não de processo seletivo e fazer uma engenharia reversa. Deixa eu ver por que talvez eu tenha tomado não. Eu tomei não no teste de lógica. Pode ser que eu não tô
mandando bem no teste de lógica. Fui reprovada, nem fui chamada nem pro teste de lógica. Pode ser que seus requisitos não estejam batendo. Não fui chamada para dinâmica. Talvez você precisa se desenvolver mais isso. Na entrevista, talvez você precise desenvolver sua história. Mas a partir do momento que você vai tomando ou não e faz engenharia reversa, tem um raio-x das possibilidades, causas ali que tá acontecendo. E aí você volta para casa e fala, vou trabalhar, deixa eu criar um plano de ação para trabalhar isso. Só que isso daqui pode demorar 1 ano. E tá relax. Por quê? Você ainda vai ter mais 3 anos. A pessoa que deixa pra procurar estágio no último ano, talvez ela não tenha tanto tempo pra fazer esse raio-x. Porque tem empresa que naturalmente não pega... E não necessariamente só do processo seletivo, né? Mas de estagiar. Tipo, você estagiou, fez o raio-x, viu que não gostava, buscou outro estágio. Ah, não gostei disso, vou buscar outro estágio. É, o meu exemplo no primeiro de supply chain. Não tem tempo de experimentação, e aí, né? Eu não gostei, odiei e eu não conhecia coisa boa. Não conhecia outros cenários. Se eu tivesse começado a estagiar no último ano e não tivesse gostado, eu ia ter que ficar... Porque é muito mais fácil você entrar em qualquer empresa na época de estágio. Você pega as empresas mais fodas. Cita 3 empresas aí incríveis que hoje no mercado de trabalho é mega falada. Cara, brasileiras principalmente... Eu vejo... Qualquer uma, não precisa ser brasileira necessariamente. Olha, que eu vejo muito em voga hoje. É Natura, Cacau Show. Eu acho sensacional a emprisa. Não vou puxar sarro, vou puxar saco, né? Mas vou ser um pouco, vamos falar, tirar a indústria automobilística, mas essas duas me chamam muito a atenção, cara, Natura e Cacau Show. E você cita 2 ou 3? Ambev, iFood e Itaú. Se a gente pegar essas 5 empresas, e aí vamos imaginar você, Feres, um estagiário da Mercedes... que daí tava estagiando lá e talvez, vamos imaginar o cenário que você foi efetivado. E aí você quer mudar para uma Cacau Show. Da Mercedes para Cacau Show. Da Mercedes para Cacau Show como analista. Talvez a Cacau Show não te contrate. Não. Porque você entende carro e não de chocolate. E aí vai ser muito mais difícil você fazer essa transição. Vai ser muito mais fácil você para uma Hyundai, para uma Volkswagen, para Tesla, que seja, mas porque tá no meio. O setor bancário, a gente vê que isso acontece. Sim. Não pega analistas que não sejam do setor bancário. No banco eu só via gente vindo de outros bancos ou indo para outros bancos. Era muito difícil uma Só mudança. cargo de liderança que vinha de empresa de tecnologia. Ou áreas tipo de tecnologia e marketing que estão meio... Mas o ponto por que eu vejo que é muito mais legal você procurar estágio no começo? Porque estágio você consegue entrar em qualquer empresa, porque não esperam nada de você. Esperam que você queira aprender, se desenvolver... E você que tá com sangue nos olhos. É isso. E aí você consegue ir tentando, testando. Se você tá no último período da faculdade, você tem que fazer as coisas darem certo, pelo menos para você conseguir mudar como analista. O mercado tem isso. Eu acho que depende muito, né? A sua pergunta, Rick, porque assim, uma coisa é você querer o quanto antes e outra coisa é você dar tempo ao tempo. Acho que eu vejo essas duas perspectivas. Depende muito da pessoa. Por quê? A pessoa que, como vocês, já desde o começo já queriam estar, vocês já sabem o que querem. Mas a pessoa que e vai experimentando, vai tudo. Mas a pessoa que dá um tempo pro tempo, às vezes ela se conhece nesse meio tempo. E ela ganha as experiências. Não só as experiências, mas ela sabe o o que autoconhecimento. Realmente... Porque às vezes ela vai para esse mundo rápido e ela se perde. E aí a gente vê as grandes frustrações de carreira, né? Pessoas com altos cargos em uma área específica e querem mudar de carreira, né? Justamente porque a lógica é quando você começa, não só com o estágio, mas vamos falar numa área, a intenção é você crescer naquela área, né? Então vamos falar, gerenciamento de projetos. Pô, se eu comecei a estagiar, qual que é o próximo passo? É uma efetivação. Né? Naquela área, em gerenciamento de projetos. Teoricamente, né? Quando você começa a crescer degrau por degrau, você está crescendo degrau por degrau de uma escada única. Quando você vai mudar, principalmente de setor, você vai talvez para uma escada muito menor.
né? Então você tem esse abismo entre as duas escadas. Uhum. Então é muito mais fácil você mudar de escada que está na mesma altura, que provavelmente é o mesmo setor. Né? Só que a pessoa que sai muito rápido, muitas vezes ela sai muito rápido, começa a crescer nisso, e ela fala assim, puxa, mas eu não olhei para trás e eu fiz talvez uma escolha que, sabe? Uhum. Mas o contrário também acontece. Pô, já começa rápido e tem as experimentações, principalmente no estágio, aproveita esse estágio para experimentar e boa, mas eu vejo que é muito perfil. Perfil da pessoa em si. Eu por exemplo, dou meu exemplo e eu olho para vocês. O meu perfil é totalmente antagônico ao de vocês. Eu preciso me conter, eu preciso tá em introspecção, meditar sobre aquele assunto para tomar uma decisão. Né? Eu não gosto de falhar. Né? Eu sei que é importante falhar para aprender, mas eu não gosto. Né? Eu nunca vou... nunca não, mas assim, eu evito entrar em situações que eu possa falhar. É uma fraqueza minha nesse ponto. Você corre menos riscos. Sim, na verdade eu prefiro tomar riscos calculados. Acho que esse é o grande ponto. Vocês já não, já tem um perfil mais, pô, eu vou arriscar, tal. Quem tá certo, quem tá errado? Ninguém. Então, para sua pergunta, eu falo, depende. Por quê? A pessoa que ela vai aproveitar mais a faculdade, por exemplo, eu tive amigos meus. E eu tomei essa decisão na época da faculdade. Teve amigos meus que falaram assim, pô, vou fazer Ciências Sem Fronteiras. Legal, por quê? Vai ter uma experiência fora. Tal. Mas eu olhava de uma forma diferente. Eu falo assim, aí é uma mistura dos dois cenários, porque eu olhava aquilo e falava, puta, tudo bem ir lá fora, mas eu queria me formar logo. Eu queria entrar num estágio, eu queria ser efetivado. Porque eu olhava para aquilo e falava assim, para mim não é importante. Mas para aquela pessoa é importante. Quem tá certo, quem tá errado. Ninguém. E eu ainda tenho um terceiro ponto aqui. Porque a Camila falou, busca estágio rápido, você experimenta mais. Eu acho que tem a terceira pessoa, que aí eu vejo que é o erro. Porque aqui foi decidido, quer entrar no mercado logo, experimentar, testar, crescer, arriscar o risco que talvez não seja tão calculado. Aqui quero testar mais, aprender mais, me desenvolver um pouco mais. Os dois cenários têm consciência. Exato. Tem consciência. Exatamente. O cenário que eu proponho é um cenário que não tem a consciência exata e tem uma falsa ideia. Então, por exemplo, a pessoa fala, não, eu quero muito crescer no mercado, mas eu tenho que ficar aqui fazendo coisas da faculdade, porque se eu fizer iniciação científica, vai me ajudar a conseguir estágio. Se eu fizer empresa júnior, vai me ajudar a conseguir estágio. E essa pessoa vai pingando de projetos na faculdade. E aqui... É o acumulador de troféus universitários, universitários. Aqui a gente já viu uma situação que, cara, foi bizarro, que era, acho que explica muito bem isso, exagerando muito. E chama Guilherme, esse cara. Essa não é a Sabrina, é a Mariana. Não, era uma menina. Não, era uma menina. Era uma menina que ela tava fazendo a faculdade, ela tava fazendo 3 graduações ao mesmo tempo. 3? Mas espera a história que você vai ficar mais revolto. Ela tava estudando tecnologia, ela tava fazendo UFABC, ela tava fazendo uma grande em São Caetano e uma outra federal. USCs e uma outra federal, ao mesmo tempo. Uma era de ciência da computação, a outra era, sei lá, engenharia de dados. Era áreas distintas. Não, eram correlacionadas, mas eram diferentes. Eram dentro do mercado da tecnologia, mas eram 3 graduações diferentes ao mesmo tempo. E aí ela falou, eu conversando com ela. Como? Não. Um de manhã, uma tarde e uma noite. Não, mas percebe a história que vai piorar. Vai piorar. E aí tava conversando com ela, eu falei, entendi, você quer seguir carreira acadêmica, então. Ela, não, eu quero ir pro mercado. Essa foi a cara que a gente fazia quando a gente tava lendo as mensagens. Ela, não, eu quero ir pro mercado. Eu falei, mas então por que você tá fazendo 3 faculdades? Eu tô fazendo 3 faculdades porque aí eu vou me desenvolver muito mais, vou ser uma profissional muito bem mais vista, bem melhor vista, e vou conseguir um emprego melhor. Tadinha. Aí eu falei, meu anjo, vamos conversar. Gatinha, senta aqui. Puta, admiro pra caramba a sua determinação. Ninguém... Exato. Assim, é foda você fazer 3 faculdades ao mesmo tempo. Uma já é trágica. Uma já é difícil. Fazer 3, porra, muito, muito da hora. Mas deixa eu te falar uma coisinha aqui. No mercado, muitas vezes, 90% das coisas que você vai fazer no seu trabalho, você não aprendeu na faculdade. Talvez a faculdade seja muito mais generalista nas coisas e aprofunde muito menos. Ou atrasadas. Ou atrasadas. Quando você entrar numa área, principalmente tecnologia, você tende a ser muito mais específica daquilo. Então, às vezes, é melhor você fazer uma faculdade só, que é o que te ajuda a entrar no estágio,
E você aprende no estágio. A faculdade você vai levando as matérias. Ou faz cursos paralelos. Faz cursos paralelos. Você entrou numa área que vai desenvolver em Python. Sua faculdade de ciência da computação, você vai aprender a porra toda. Foca em Python. Entende o geral e foca em Python e tal. E você vai crescer no estágio. Mas ter 3 diplomas não vai te ajudar a entrar no estágio. Talvez até te atrapalhe. Não faz mais sentido você trancar 2 faculdades, ir mais com calma, e entrar no mercado. 3 faculdades. Que empresa vai te contratar como estagiário e vai falar... Essa menina não vai focar no estágio. Que horário que ela tem pra estagiar? Que horário? Então, assim, e ela tava se candidatando. Então, assim, acho que ela é um exemplo muito exagerado, mas é um outro exemplo que eu trago aqui do acadêmico que acha que... Puta, é porque qual que é o ponto? Quando a gente tá na carreira, a gente tem referências. E aí, as nossas referências foram, cara, a gente matava a aula pra ir em palestra de empreendedor, por isso que a gente não foi no Castelinha. Bons exemplos. A gente era muito nerd. É melhor eu ficar quieto, então, né? Então, tipo assim, a gente matava a aula pra ir em evento de empresa, tá ligado? Pra fazer curso. Uhum. E aí, quais eram as nossas referências? Era o gerente de produtos da Gympass que tava dando uma palestra sobre visão do cliente o CEO da 99. Era o CEO da 99, CEO do McDonald's dando palestra. E essas pessoas a gente tinha como referência porque a gente queria o mercado. Só que muita gente que quer o mercado, às vezes acaba tendo os professores da faculdade como referência. Só que seus professores, muitas vezes, ou não seguiram uma carreira no mercado, ou saíram do mercado há muito tempo. E aí o que o seu professor fala? Foca na faculdade, você tem que viver a faculdade, você tem que fazer tudo o que você puder na faculdade, porque isso vai te dar bagagem pro mercado. E não é. Então acho que tem um intermediário entre os dois, entre quem corre muito pro mercado e entre quem fica muito tempo na faculdade. Exatamente. Queima, faz sabe? sentido, porque o que eu tava falando era justamente isso. Porque, é triste, Férez. É triste. A gente vê muito seguidor, muito aluno que... A gente vê diretor sênior de empresa júnior. É tipo isso. Diretor, a pessoa seguiu carreira isso? Na empresa. Existe. Não, mas o que é triste... Não, o Ricardo tá zoando. Não, existe. Existe carreirista de empresa júnior, cara. O que é triste é justamente a falta de clareza. Porque, assim... Infelizmente... O seu amigo, a história que você contou... Ele sabia pra onde queria ir. O meu propósito é impactar. Eu quero conhecer lá fora. Eu quero ajudar. A Ciência Sem Fronteira... Você tá ganhando bagagem. Exato. Pra caramba. Só que o meu exemplo que eu dei é assim, é a galera que pra pensar em estágio só porque a faculdade tá acabando e o coordenador falou, você precisa ir atrás de um estágio pra se formar. E aí essa galera se depara com o mercado de trabalho que, assim, o mercado de trabalho é essa mesa inteira. A partir do momento que você tá no final, você só tem a ponta direita da mesa. Você tá com a água batendo na bunda. Você deixa menos de oportunidades ter... você tem. Exato. E aí, é isso que você quer? Você tem que se garantir. De verdade, você tem que se garantir. Se você tá procurando estágio no último ano, você tem que ter uma história fodida. Você tem que saber se vender a ponto Ou nem ser fodida, mas saber se vender com a história. Não, mas saber se vender com a história. Esse é o ponto que eu tô falando. Que quanto aluno que a gente não tem de último ano da faculdade, que entrou assim, cru. Que a gente fala, conta aí sua história. A gente fala, rapaz, você fez 6 anos de faculdade pra contar essa história. E às vezes essa pessoa é o carreirista da empresa júnior, que a gente já viu gente, por exemplo, tava no último ano da faculdade e falava que não ia procurar estágio agora porque tava numa posição projetos. Que tava como diretor da empresa júnior e queria terminar um projeto antes de ir pro mercado. Isso no último ano então, da faculdade. Então assim, a gente pega esse ser humano, a gente pega esse ser humano e fala, você só tem a ponta da mesa, a ponta direita da mesa pra conseguir estágio. Vamos modelar a sua história a ponto de tudo que você já fez faça sentido do porquê que você tá procurando estágio só agora. E a gente faz o negócio ficar assim, tão incrível, que ela começa a abrir um pouquinho mais de porta, que ela fala, que aí faz sentido, né? Olha só. As empresas falam, uou, você deve ser muito valiosa. Exato. E agora, pra gente encerrar o nosso podcast, eu quero fazer a pergunta final. E pra isso o Férez precisa dar um shot nesse copo inteiro. Não, tem mais gelo aqui. Segundo copo e você não... Que segundo? Eu cara peguei, de pau. enchi o segundo. Mas qual é a minha pergunta final? Quero imaginar agora ambos, os três. No início, ambos os três. No início da faculdade, começando o primeiro passo. Hoje é o seu primeiro dia de faculdade. E você pode planejar os próximos passos que você vai dar para conseguir um estágio e alavancar na carreira. O que você faria hoje no início da faculdade? Tipo, quais planos vocês Mas com a mente que a gente tem hoje. Com a mente que você tem hoje. Tá. Pra, tipo, ajudar o pequeno Férez que queria um Corvette. Pequeno Férez de 2 metros. O pequeno Férez de 2 metros que queria um Corvette.
Olha, brother, acorda. Segue esse caminho aqui que você vai ir bem. Eu começo? O que você falaria pra você? Cara, se eu fosse falar pra mim hoje, o Feres com 18 anos, que entrou na faculdade. Primeiro ponto, eu falo assim, bebe menos cerveja. Esse é o primeiro ponto. Para de jogar videogame. É um ponto que muitos pensadores e é muito disposto esse conhecimento hoje. Valorize o seu tempo. Valorize o seu tempo e um dos poucos insights muito valiosos que eu tive há pouco tempo atrás. Seja a sua melhor versão, todos os dias. Então, valorize o seu tempo para ser a sua melhor versão todos os dias. Porque eu olho o Feres de 18 anos, um cara totalmente diferente. É um cara que estava pensando em jogar videogame, em tomar cerveja, em ser sociável, em chamar os amigos para tomar uma cerveja, para conhecer, e não estava olhando para a carreira nesse ponto. Por quê? Quando a gente entra na faculdade, qual é o objetivo? Ter um emprego depois. Acho que é o principal. Tudo bem, vamos falar a parte utópica, né? A parte bonita. Não, para conseguir experiências, para ser alguém na vida. Não, é para você ter um emprego, né? Porque a maioria dos empregos hoje pedem em faculdades. Você ter um bom emprego. Pra você ter um bom emprego, vai. Então, olhe para o seu objetivo de vida. Na verdade, eu colocaria hoje para o Feres de 18 anos assim, se conheça, valorize seu tempo, seja a sua melhor versão, mas principalmente tenha um objetivo de vida. E assim, de forma pragmática, qual caminho você falava? Feres, faz isso, isso, isso e isso. Se eu falasse esse caminho agora, eu não estaria aqui hoje. Justo. Você Por quê? Descobriu o caminho na descoberta. Exatamente. Se eu desse um caminho para ele agora, eu seria exatamente igual. Então eu preciso dar liberdade para o Feres de 18 anos, sabendo que ele precisa se conhecer da forma que ele é naquele momento, talvez eu não estaria aqui hoje. Tipo assim, mude as condições, as variáveis e veja onde você vai chegar. Exatamente. Justo. Exatamente. Porque se eu falar assim, Feres, faz exatamente isso que eu faço, eu vou ter o mesmo resultado. Né? E eu, na verdade, acho que a sua pergunta é para potencializar esse resultado. Então, quando a gente fala de principalmente mentoria, né, que eu faço isso um pouco com as pessoas que se aproximam de mim no LinkedIn, principalmente, colegas e tudo. Inclusive uma aluna nossa já fez mentoria com você. Já. Naomi, muito... Conseguiu 3 estágios. Exato, passou muito na legal. Kraft Heinz, passou na Raizen e passou na Duratex. O mérito é total dela, né? Com Mas certeza, acho que nós 3 aqui tivemos uma pitadinha ali, né, com ela. Cara, tá foda. Mega dedicada. Mas a mentoria, ela nunca te dá um plano. Faça isso, 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 né? O absoluto. Né? Ele te dá um spread de caminho. O que é? Tá. Cara, se preocupa com isso. Se preocupe. Não faça. Né? Porque a partir do momento que você fala faça isso, 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 não tem valor. Porque a pessoa, ela tem que tomar a própria conclusão que ela precisa seguir aquele caminho exato. Né? Só que quando você fala assim, poxa, vou falar pro Feres aqui de 18 anos. Feres, cara, se preocupa com se autoconhecer, saiba o que te faz bem, o que não te faz, o que te deixa bravo, o que te deixa feliz. Pensa mais sobre isso. Estuda um pouco sobre filosofia, entenda as pessoas em volta, se preocupe com as pessoas em volta. É muito mais um encaminhamento e muito mais você falar assim, se preocupe com isso do que faça isso. Porque faça isso é imperativo. E o resultado é esperado quando você tem uma ordem como essa. Pô, você vai, sei lá, faça Excel. Beleza, mas e daí, né? Eu vou ter um resultado bem esperado, mas assim, se preocupe com softwares. Pô, às vezes o Feres de 18 anos ali, ele tem uma experiência que o Excel não é tão interessante. Ele vai analisar uma coisa que é totalmente disruptiva. Ou eu poderia ter chegado com 18 anos e falar assim, cara, eu não vou fazer mais faculdade de engenharia, sabe? Não sei. Né? Então, se eu fosse dar um conselho hoje, não só para mim, mas acho que para qualquer um, se conheça. Legal. Se conheça. Curti. Eu achei você filosófico, eu adorei. Eu achei filosófico. Eu vou dar um conselho pragmático pro Ricardo que tá começando a faculdade, justamente pegando esse adendo que você falou, pra eu chegar aonde eu cheguei mais rápido.
E aí, porque pensando aqui, na pessoa que tá perdida e não sabe por onde começar, e talvez precise de um norte, talvez um pouco mais passo a passo, porque, cara, é muito difícil talvez a gente ter essa noção de preciso me conhecer enquanto você tá se conhecendo, sabe? Muitas vezes esse gatilho é acionado depois. Então, o que eu diria pro Ricardo há um tempo atrás? O Ricardinho de 17, 18 anos. Cara, estuda o que você gosta, o que te chama atenção, esteja atualizado do mercado, então estude novas tecnologias, estude novos modelos de negócios, coisas inovadoras, porque isso é muito valorizado no mercado no longo prazo. Experimente o máximo que você puder. E aqui eu curtiria ter feito um pouco mais de coisas na faculdade, talvez participado de uma empresa júnior. Eu, por exemplo, aquilo que a gente fala, às vezes você vai seguir o mesmo caminho. Eu senti que eu fui super rápido na carreira, sabe? Tipo, talvez eu tenha queimado um pouquinho a largada. Eu gostei da trajetória que eu segui, porque quando eu tinha 20 anos eu fui efetivado. Mas, porra, era muito novo. Eu curtiria ter experimentado trabalhar no mercado de agro, trabalhar no setor automobilístico. Então hoje eu vendo, e na época qual que era a minha motivação? Grana. Cara, cresça na carreira, ganhe mais dinheiro, assuma um novo cargo pra um dia você empreender. E aí, vendo hoje eu empreendendo, eu falo, porra, a Camis fez 5 estágios e ela tem uma visão muito legal de mercado. Eu gostaria de ter uma visão dessa, tem uma boa visão do caminho que eu segui, mas seria legal ter conhecido outras coisas. Então eu falaria, experimente mais. Talvez esse fator remuneração aqui, olha ele um pouco mais longo prazo. Então eu teria feito um pouco mais de outros estágios, conhecido outras coisas, tido um pouco mais de outras experiências pra depois pegar num caminho, tipo, experimentei isso, gostei daqui, vou entrar aqui, vou acelerar e vou correr. Então eu daria essa lição pra mim. Comece cedo, não tenha pressa, experimente coisas e aí segue um lugar pra acelerar. E você, Camis? Ela vai falar um pouco da gente, né? Um pouco de você, um pouco de você. Não, eu tava pensando, cara, eu não mudaria, porque é justamente... sempre esse papinho, não mudaria. Eu sou complicada e perfeitinha, tenho culpa. E assim encerramos o podcast. Não, acho que... Tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando. Acho que eu teria feito mais amizades ao longo do caminho. Nossa, eu também. Posso voltar? Eu faria mais amizades. Não pode. Eu sinto que eu fiz muito networking, porém poucos amigos. Né? A gente como... Amigos mesmo, PF. Amigos ao longo da jornada, sabe? Acho que foi muito mais uma relação de interesse mútuo nas minhas relações. Tipo, você tem um interesse, eu também tenho um interesse, a gente se dá bem, beleza. Mas acabou isso, acabou a amizade. Que não é amizade, é networking, basicamente. Então, eu sinto falta de ter feito um pouco mais disso. Não sinto tanta falta, mas teria feito de diferente, talvez. Eu sou esse mesmo ponto. Não sinto tanta falta, mas teria feito diferente. Eu acho que talvez seria legal isso. E porque eu sinto que eu sempre fui muito obstinada a ter certos resultados. E eu nunca olhei pro lado. Eu quero fazer isso. Ricardo pegou minha época fitness aqui. Não tinha quem me tirava do meu caminho. Não tinha um Outback com cheddar e bacon que tirava do caminho. Não tava bebendo, não tava fazendo nada. Então, eu sempre fui muito obstinada. Só que eu deixei de aproveitar determinados momentos. Me estressei muito. Xinguei muita gente ao longo do caminho. Me arrependo... Porque esse é um pouco da minha personalidade. Eu sou um pouco explosiva. Me arrependo de não... ter tido um pouco mais essa inteligência emocional e ter olhado com as pessoas por um lado um pouco mais pessoal do que profissional. Então, sinto que isso... Porque a minha jornada, mesclando com a sua resposta e com a sua, não dá pra eu ter feito diferente. Porque meu objetivo era conhecer muitos lugares, eu não me conhecia de verdade na questão de autoconhecimento, então isso me possibilitou entender o que é ruim, o que é bom. Eu sou a pessoa que precisa ver pra ter uma decisão final. E o que você fez te trouxe até aqui, você gosta de onde você tá. Exato, então eu teria feito isso de diferente, olhado pras pessoas de forma diferente, não de forma estratégica. Talvez uma forma um pouco mais coração. Olha, estamos olhando para uma manipuladora aqui, então, né? Ela então, cuidado. Tá Passei dessa... Pode falar dos seus pontos fortes? Psicopata aqui. E galera, assim a gente encerra o nosso podcast. Deixa eu te falar, se você tá no começo da faculdade agora, você tá procurando estágio, você sente que você tá se barrando nessas questões de não tem inglês, não tem Excel, tô no começo, não sei esbarrando. o quê. Não, se esbarrando. Se barrando. Foda-se. Você me entendeu, né? Então, se você tá se barrando nessas situações... Ou se borrando de medo também. Também é uma opção,
Se você tá fudido, querendo estágio, não tá conseguindo, cara, muito provavelmente não é porque você não tem inglês, não tem Excel, tá começando a faculdade, é porque você não tá conseguindo se destacar nos processos seletivos. E a gente vai te ajudar com isso. A gente tá organizando um workshop totalmente gratuito. Que vai ser o maior evento que a gente já fez até agora. Vai, esse vai ser foda, vai ser ao vivo. A gente comprou microfone, luz, a porra toda. A gente tá se preparando faz 1 mês e meio pra esse evento. Vai ser sensacional. A gente vai trazer um conteúdo que a gente nunca trouxe antes pra te ajudar a se destacar nos processos seletivos e parar de tomar não nos processos seletivos. Então, se você tá ouvindo esse podcast antes do dia 30 ou 1º de dezembro, 30 de novembro ou 1º de dezembro, ainda dá... você tá ouvindo até 5 de dezembro, ainda dá tempo de você se inscrever, mas se inscreve, mano, e assiste as aulas rapidão, porque só vai ficar pouco tempo no ar. Se você ouviu antes de 30 de dezembro, dá pra você participar ao vivo, fazer os exercícios com a gente, tirar as dúvidas com a gente. Então corre, o link tá aqui na descrição do podcast ou na descrição do YouTube. Se inscreve no workshop pra você participar com a gente. Se inscreve no canal, segue a gente no Insta e bora conquistar esse estágio foda. Partiu workshop, o plano da aprovação pra você estagiar em 2022. Valeu, Feres, tamo junto. Que honra ter feito esse podcast com você desde o comecinho. E a gente só negava o happy hour. Eu só pedi uma cerveja, muito né? sacanagem. E vocês falaram de podcast, não, vamos lá. Vamos lá. Aceita, eu topo. Que honra se tiver cerveja, vamos embora, né, meu? Valeu demais, e cara, tamo junto e misturado. Só queria falar que eu admiro muito vocês. O trabalho que vocês fazem é incrível. Acho que estagiário, né, é uma classe, né, tão... Assim, desassistida. Tão desassistida, mas tão importante, né? Sim. Porque é o futuro não só das empresas, mas de uma sociedade como um todo, né? A força laboral futura, e vocês estão aí entregando tanto resultado, e pessoal, realmente o resultado é foda, né? Não é só a empresa de vocês que é foda, mas vocês são fodas, e assim, é uma enorme honra estar aqui com vocês, desde o comecinho, acompanhando vocês de uma forma bem acompanhando de fora. E apoiando. Sempre apoiando, cara. Acho que é uma honra estar aqui, com certeza. Que foda. Gente, vou chorar. Muito obrigada, Feres. Tamo junto. E pros alunos que vão entrar nas futuras turmas, tem uma simulação de entrevista com o nosso digníssimo Feres. Pois é. Atorzaço, viu, pessoal? Cara, gente, é muita risada. Essa foi a simulação mais... não vou nem falar pra você ver. Mas foi a mais bem planejada e preparada de todas. Ele fez 2 simulações de entrevistas e simulou realmente ser de 2 empresas, que era da Ambev e da 20 Investimentos. Da 20 Investimentos, cara. Caraca. Um atorzaço. A gente com a câmera desligada só rachando. Não, o mais foda foi... você tem alguma pergunta aí, o candidato na simulação? Queria saber quais são os objetivos da empresa. Os desafios. Os desafios da área. Mano, ele inventou uma resposta que eu falei... Caralho! Foi melhor do que o próprio gestor da empresa. O próprio gestor não saberia responder. Insider total. Cara, sensacional. Valeu demais, Feres. Obrigado. E pra você que tá ouvindo o podcast, não esquece de seguir a gente aqui pra sempre você ser avisado de novos podcasts. E a galera do YouTube, qual que vai ser a pergunta da vez? Pergunta da vez, não sei. Você está no começo... A pergunta da vez. Me conta aqui nos comentários qual é o maior obstáculo que você tá enfrentando hoje pra conseguir o seu estágio. Boa, escreve aqui que eu quero ver sua resposta, vou acompanhar e a gente vai te responder. Não esquece de deixar o seu like. A gente podia fazer uma meta de like, né? Já que o Feres tá aqui desde o começo. Vamos fazer uma meta de likes. Acho que 1000 pra começar ou é pouco? Se der 1000 likes, a gente descolore o cabelo do Ricardo. Nossa. Do nada. Não sei se o editor vai querer cortar isso. E aí, você topa, Ricardo? Topo, mano. 1000 likes. 1000 likes. Tira até a roupa de cabelo antes. Vamos de novo. 1000 likes e o Ricardo descolore o cabelo. Nossa, Camilinha. É sobre isso. É sobre isso, então. 1000 Fechou, likes. Combinado. Tamo junto, galera. E é nóis. Até Valeu, o próximo pessoal. episódio. Até.